plenitude, ele não quer estar sozinho. E a maior prova que Jesus não quer estar sozinho é quando o Pai traz o Filho no nosso meio, ele traz junto com isso um relacionamento para me tornar plena com o Filho, porque o Pai desejou. O Pai desejou. Vai continuar desejando, porque amou de tal maneira que deu o seu Filho. E aí, a palavra de abundante. Mas que vida abundante é essa? Se você só faz reclamar, se você ainda não conseguiu chegar no patamar da plenitude, que se submete à voz de um Deus que hoje está te chamando. Ele está te chamando hoje. E a gente rejeita todos os dias esse convite para a oportunidade de estarmos em comunhão plena. Não é uma comunhão qualquer, é uma comunhão plena, onde você e Jesus e o Pai, com o auxílio do Espírito Santo, encontram um caminho e a porta se abre. Eu conheço um caminho. Como é o nome desse caminho? Jesus. E eu conheço uma porta. Como é o nome dessa porta? Jesus. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, o caminho certo. Aleluia. A plenitude nos tira do lamaçal. Você não sabe quem eu era, não? E nem eu tenho vergonha de falar. Porque hoje eu uso o verbo no passado. Eu era, eu não sou mais. Aleluia. Jesus resgata a minha família. E nós vivemos a plenitude do amor em comunhão quando nós nos sentamos à mesa para comer bolo e pão, como a gente fez sábado. E tomar cafezinho. E bater papo e rir. E eu tenho uma filha que diz assim: mamãe, quando for assim, não chama ninguém, deixa só nós à mesa. Quando está só nós à mesa, quando você está só com os seus, gente, o Espírito de Deus se agrada. A liberdade de papo bom, de memórias da infância. Isso também é, não se engane não, irmão, viver em plenitude. Em plenitude de um amor familiar. Os meus filhos e os dos Ricardo, uma pessoa perguntou assim: e a senhora, pastora, não tem filho com o pastor Ricardo? Aí o Ricardo respondeu assim: temos muitos filhos espirituais. Mas nosso mesmo só 2 cachorrinhos, um gato e 4 calopsitas que nós adotamos. Aleluia. No dia tá aqui. Glória a Deus. E essa alegria da plenitude de viver em comunhão com os seus faz parte do projeto de Deus para que nós vivamos a plenitude em todas as áreas da nossa vida. É fácil? Não. Nós somos confrontados pelos nossos... Meus filhos já são adultos, né, pastor? O filho adulto confronta a gente, né? Nós somos confrontados. Quando eu cometo algum vacilo, a minha filha diz: mamãe, e eu já entendi o que ela quer dizer. Nós temos aí 5 pilares esse ano aqui na Chema, mas eu quero falar com você que esses 5 pilares só vão fazer sentido se nós cedermos ao Espírito Santo de Deus, para que Ele nos encha da verdade de Deus e não da nossa verdade, e nos leve a um outro patamar de comunhão, de visão, de plenitude. Quando nós entendermos que a nossa casa precisa de cheiro, de beijo. Eu botei minha filha no colo e ela disse: o melhor colo do mundo. A nossa família precisa sentir esse amor de Deus, esse amor que cuida através de mim e de você, querido, querida. Se nós ficarmos secos, duros, por causa, aspas, desse evangelho só de regras sem amor, ele não vai funcionar. Ele não funciona. O mundo está cheio de regras mentirosas e distorcidas, e ainda estão sendo mais as regras de um amor que é incondicional.
barba, você tem que não cortar o cabelo, você não pode se depilar. Não existem essas regras para Deus, muito pelo contrário, Ele quer que a gente desfrute de uma plenitude que diz: vinde como estás. A parte da transformação não é com você, a parte da transformação é com Ele, porque aquilo que você não pode. Eu tinha preparado uma música, eu vou cantar no final. O Deus impossível nunca, preste atenção, vai desistir de nós. Nunca. Pode ser a pior coisa. A gente, quando visitava os presídios, que a gente chegava lá, menino, os pecados, tu não tem noção não. Eu esquartejei, eu matei, eu cortei o pescoço, eu cortei o pé do outro e botei lá pendurado no poste que era para o outro que vai morrer amanhã saber. Missionária, porque a gente era missionária nessa época, nós somos até hoje. Missionária. As mulheres chorando com medo, arrasadas, vivendo experiências tristes e precisadas desse amor que nós temos pregado, cheio da plenitude de Deus, e que nós, como corpo, como igreja, como santos, alguns de nós, homens e mulheres ousados na palavra, aqui no púlpito, mas lá fora calado, a igreja precisa abrir a boca para viver a plenitude desse amor que nós vivemos aqui dentro. Ele precisa ser levado para fora. Entendendo a plenitude de Deus, Deus estabeleceu regras desse convívio chamado plenitude. Implica em deixar o ego e as suas prioridades pessoais para viver na comunhão gerada pelo próprio Deus dentro das nossas comunidades eclesiásticas, que nós chamamos de igreja. Um contrato, eu estou no SCC e eu vi vários certidão de casamento. Um contrato, ele tem regras. Eu trabalhava antes de ir lá para a loja, numa imobiliária, lendo contrato o dia todo. E um contrato, ele fala de um compromisso de troca. Eu mantenho a casa limpa, mas você tem que me dar um imóvel assim, assim, assado. Contrato é troca. Relacionamento com Deus não é troca. Se você ora só trocando, você nunca vai entender o que é plenitude. Se você ora fazendo troca na tua conversa com Deus, você nunca vai entender o que é plenitude. Se você acha que a sua oração está passando desse teto, porque todo dia você faz um ritual de oração, você nunca vai entender o que é plenitude. Uma aliança nos diz claramente: eu sou teu e tu és meu. Uma aliança gera compromisso. A nova aliança estabelecida pelo próprio Jesus supera todas as outras alianças que você fez com o mundo, supera todas as outras alianças que você fez com quem quer que seja, com macumba, com boacumba, com jecutumba, não sei, mas a aliança estabelecida pelo próprio Jesus superou todas as outras alianças que você fez na sua vida. Eu vejo crente: eu tenho medo de boacumba, de macumba. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou você crê nesse Jesus que está acima de tudo, ou você não crê. Em Deus, com Deus e dele. Porque inclusive em momentos difíceis, essa plenitude está acima da tua dificuldade. Ter tudo de na hora da angústia. Mas quando nós somos angustiados, muitas vezes nós vacilamos. Eu estou falando isso porque eu vivo isso. Na hora da angústia, eu peço oração a vários irmãos, formando um círculo de oração para me ajudar na minha necessidade. Isso não é ajudar e viver em comunhão, a plenitude no Espírito, que
inexperientes. Aquilo que eu não sei, aquilo tem que ser na hora da minha fraqueza. Aquilo que eu não consigo fazer, com certeza tem alguém aqui que consegue fazer. Mas ser play de consegue fazer, mas ser play de Deus é que os irmãos conseguimos qualquer um. Agora quem quiser se escandalizar, se escandaliza. O inimigo te encheu de coisa para fazer e tirou o tempo que você fez. O inimigo está pedindo que você quer receber. Mas nada na fé. Tudo possível superação em momentos de dificuldade. Quando eu entendi sobre a plenitude de Deus, eu entendi. Bota amor no meu coração. Fica. Tude. É abandono parcial. Mas você é muito de Deus. Você ou com raiva. Não prega essas coisas. Longe do seu coração e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas te serão acrescentadas quando você entender que a plenitude de Deus é uma via de mão dupla. Oh, glória! Glória ao Senhor Jesus. A igreja como corpo gera plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele gera tudo em todos. Deus. Você pode tentar, meu amigo, se esconder de Deus, porque de Deus ninguém se esconde. Vida de vitória. Tenho ouvido muito esses dias sobre isso. Todo mundo quer ter uma vida de vitória. Quem é que não quer ter uma vida de vitória aqui? Levante a mão. Ninguém vai levantar. Ninguém vai levantar. Significa uma vida de vitória. Não é só nadar em bênção, não. É você caminhar com segurança em Deus, mesmo diante das tempestades, da luta. E não é só da boca para fora, não. Dizer chavões. Tudo eu posso, naquele que me fortalece. E o coração, lá atrás, olhando o Egito e querendo voltar para de onde Deus já te tirou. Coração endurecido. Não aceita uma palavra de exortação. Já fica bicudo. A pastora brigou comigo. O pastor me exortou. Ei, deixa eu te dizer que vida vitoriosa é caminhar com segurança, mesmo diante das tribulações. Porque quem te guarda é o Senhor de Israel, que não dorme nem cochila. Você sabe o que é cochilar? Minha mãe dizia que quem cochila, o cachimbo cai. Eita glória! Sabendo que a proteção de Deus é real e a vitória nos é dada todos os dias. Eu sei em quem tenho crido. Ser pleno em Deus, mesmo sendo limitado, é uma contradição, porque Deus contrariou o mundo. A orientação na verdade e o pré-requisito para desfrutar do seu fraco, aí é que eu sou pleno. Porque Deus está comigo no barco. Ele estava seguro, dormindo no barco, a tempestade comendo, e Jesus dormindo no barco, porque ele estava seguro.
E Ele queria nos ensinar que no barco há segurança quando Ele está. Aleluia. Louvado seja. Pare de tentar ser autossuficiente. Não há espaço para arrogância quando reconhecemos a nossa limitação, quando Jesus está presente. O que abala o coração de Deus é um coração contrito e quebrantado. Aleluia. A troca da minha arrogância pela minha decisão de depender de Deus. Você não quer saber as coisas que o nosso Deus é capaz de fazer quando a gente se dobra à vontade dele. Eu tenho certeza que nós temos inúmeros milagres para contar. Mas é muito mesmo. Não só na área financeira, mas na área da nossa saúde. Eu já era para ter tirado o duplo J. Só que eu esqueci, ou eu entendi errado. Eram com 30 dias. Já era para você estar tirando o duplo J. Mas a senhora não me explicou? Né? A senhora não me explicou. Aí ela falou, não, vai entrar na fila, tem aí 2 meses. Mas assim que eu me... eu posso continuar fazendo... Pode? Vida normal. Acabou os medicamentos tudinho, eu não estou sentindo nada. Estou igual o pintinho do Pajolo, né? Estou sentindo nada. Você já assistiu esse desenho mais? Solução. A aplicação e o lembrete de Deus é de que depender da direção de Deus vai lhe trazer vitória e não derrota. Viver no hoje é a nossa limitação de tempo. Porque quando nós estamos no passado, nós estamos caminhando para uma depressão. Quando nós estamos caminhando rápido demais para o futuro, ansiedade. Porque o dia que nós temos que viver é hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu aprendi isso muito cedo. De meu pai eu tinha 18 anos. Minha mãe tinha 25. Eu não consegui fazer, eu lembro dela dizendo assim, o que não tem remédio, remédio há. Não faça nada. E aí Deus acrescenta, fica entender a voz de Deus é parar para perceber que a voz dele não é diferente da tua. Às vezes a gente está querendo ouvir como um trovão, né? E quando dá um trovão lá em casa, eu digo, olha papai dizendo que é ele que manda. Ser pleno em Deus é essencialmente deixar que a sua infinitude, que a infinitude dele preencha a sua finitude. Você tem limite nenhum. Deixa ele entrar. Deixa ele mover a tua vida. Se você sente alguma limitação específica, como medo, cansaço, falha pessoal, se alguma coisa tem lhe impedido de sentir essa plenitude hoje, a sensação de vazio, distância espiritual, às vezes você vem para espiritualmente, já não ora mais, sai daqui, bota a Bíblia embaixo do braço, chega em casa, não se lembra nem o que foi dito aqui. Já esqueceu. São diversos fatores que podem nos impedir de sentir barreiras relacionais, emocionais, falta de perdão. Quando o pastor começou a falar, eu disse, pronto, não vou mais pregar não, que o pastor Cláudio já leu todo o meu gente, de mim, ou do pastor Ricardo, ou do pastor Cláudio, quem rege, ou da pastora Maria Luísa, quem rege as nossas mensagens é o Espírito Santo, e ele vai mandar a gente falar em comunhão, porque é o que ele quer tratar. É o que ele quer tratar. E você pode tentar fugir, você vai lá para a igreja, outra igreja qualquer aí, que eu não vou dizer o nome, porque você disse que vem para cá de manhã, mas vai para lá de tarde, vai ser a mesma palavra. Porque é o que Deus quer falar. E você não pode fugir. Você vai com... Eu e o Ricardo, a gente entrou numa vibe desse tempo desse.
E aí eu chegava na igreja, eu ia me sentar lá no final, eu e o Ricardo, aí é meu irmão aqui, né, uma igreja dessas pentecostais, a última da olhar para um lado, olhar para o outro, sim, a senhora, mas vinha eu ministrar o louvor. Ele faz, você que diz, né, do Samuelzinho, que diz que ele faz, ele diz, vai reclamar com ele. Cultive a identidade. Cultive a permanência. Priorize. Você fala demais. Eu falo pelos cotovelos. E eu tenho um netinho que nasceu do mesmo jeito. A minha filha assim, meu Deus, é igual a mamãe. Gente, aproveite a presença de Deus onde quer que você esteja. Quando a gente não tinha carro, a gente morava onde a gente está mesmo, porque quando eu cheguei aqui na Chama eu ainda não tinha carro. E eu pegava o metrô. Pegava o metrô para ir para Parangaba, para pegar o VLT, para ir para Beira-Mar, onde eu trabalhava. E quantas vezes eu botava o fone de ouvido, ouvindo os hinos, daqui a pouco eu estava chorando. E o povo tudo olhando para mim, e eu chorando. E não conseguia parar de chorar, não. E aí eu aproveitava aquele maçã, que eu chegava cedo, e eu ia continuando na presença de Deus. Senhor, muito obrigado. Beira-Mar. Eu trabalhava lá, perto do Mucuripe. Perto ali dos Camarão. Eita, glória. E aí eu ia conversando com Deus. Boa cá. Comunhão. Camarão. Eita, glória. Gente, derruba as barreiras que nos impedem de estar em comunhão. Não guarde mágoas. Eu brinco muito com meu marido que a minha grande dificuldade é guardar dinheiro. Não guardo nem dinheiro, vou guardar mágoa pra quê? Não é, né? Eu não guardo nada. Mágoa, ressentimento, raiz de amargura. Você brigou comigo. A mãe diz, mas tu é muito, não tem vergonha na cara não. Ô menina sem vergonha, eu te acompanho, eu não tenho vergonha de ver de boa. Eu não vou morrer de câncer. Não tem perigo. Eu brinco com meu marido, no segundo minuto eu quero estar cheirando. Às vezes ele não quer cheiro, né? Mas eu insisto, persisto e não desisto. Ô glória! Então você tem que agir. Leve a vida levemente. Viva com mais leveza. Pra que tromba? Você vai ter que tirar a tromba para entrar no céu. Não vai entrar trombudo no céu. Só vai entrar gente alegre. Porque a festa vai durar uma eternidade. Você já parou para pensar nisso? As bodas, ó, o cordeiro lá. Você pensa que você vai precisar acender a luz? A própria luz vai estar lá. Aleluia. As feridas, os traumas, as posturas internas, o orgulho, a vaidade vão te tornando lento no caminho para o céu. Não é não? Tem uma música, eu vou contar uma experiência, abrir um parênteses, né? Tem uma música que a gente canta, que ela fala da oferta, né? A minha oferta, Deus. E aí ela fala num determinado pedaço dessa canção que pode não florescer, pode não dar fruto, pode não ter comida, mas ela está alegre, ela está feliz. E aí uma pessoa, na antiga igreja que a gente era, disse assim, como é que você estudou liso? Pedir dinheiro emprestado, sem carro, vem de ônibus, pega 2 ônibus para chegar na igreja. Como é que você ainda canta uma música dessa? Olha, pastor. Aí eu disse, minha filha, se tu souber como eu venho morto de feliz para a igreja, de mãozinha dada com meu marido, puxando o cordãozinho do ônibus, se tu souber como a gente sai daqui namorando, para na pracinha, come um pastel, com caldo de cana, pega outro ônibus, tu lembra ela nesse tempo? Pega outro ônibus e vamos para casa já de bucho cheio. Chegar em casa é só tomar banho, namorar e dormir. Eita, glória.
Mas, menina, tu tá perdendo tempo, mulher. Tu fica olhando para as circunstâncias. Não olha para as circunstâncias, não. Senão você vai ficar para trás e o céu não é perto. Eita, menino. Muitas vezes, a nossa falta de sentimento, coloca um sentimentozinho na tua vida, impede a gente de viver a plenitude com Deus. Coloca sentimento, coloca amor, coloca misericórdia, coloca compaixão. Gente, vai colocando alegria, vai colocando domínio próprio, vai colocando, sabe, o fruto do Espírito Santo em ação. Isso é plenitude. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei no ano do frutificar. Depois foi edificar. E agora é plenitude. Vocês estão vendo um caminho? Frutifica, pescou, né? Edifica, sustenta, né? E agora vamos ser pleno. Vamos ser pleno. Pleno em amor, pleno em comunhão, pleno em oração, pleno em consagração. Muitas vezes a falta de sentimento vai significar a ausência de Deus. Nós precisamos entender que somos amados de Deus. Amados. Ele te ama. Ele te quer. Ele não abre mão de você. Nós é que abrimos mão dele todo o tempo. Mas ele não abre mão de nós. Aqui está o ponto principal da plenitude, o seu amor, a sua graça que nos salvou. O autoesvaziamento é o maior obstáculo de estar cheio de Deus. Ninguém está cheio de Deus quando está cheio de si mesmo. Vamos tratar as nossas necessidades e deixar de querer controlar tudo. Vamos aceitar a metanoia, a plenitude de Deus na nossa mente. Se a sua mente está mergulhada nos padrões do mundo, quais são os padrões do mundo? Ansiedade, ficar comparando, impureza. Tudo isso bloqueia a nossa percepção de Deus. Nós temos textos bíblicos tremendos, que eu uso muito na biblioterapia, que é Romanos 12, quando diz que nós não podemos nos conformar com a nossa mentalidade. Não se conforme mesmo não, lute. Bebia, está com dificuldade? Enche a tua cabeça da palavra de Deus, que eu quero é ver você ter vontade de beber de novo. Usava droga? Você pensa que a gente não passa luta, eu e o pastor Ricardo? Não se esqueça não, ele é ex-dependente químico. Tem dia que eu sei que é abstinência, quando ele está muito zangado, muito invocado. Eu quero me invocar também, pastor, que eu sou sanguíneo. Aí o Espírito Santo está trabalhando. Quando ele olha para mim assim, meio todo com esses olhos dele, deixa a mãe vir com os olhos dele, né? Já é grande, ele dá real assim para mim. Eu já entendi. Não é hora de falar. É a luta que nós temos que vencer. Aí eu chego e cheiro, agarro, daqui a pouco está tudo bem. Paciência. Eita glória! A plenitude que Deus quer trazer para nós nesta manhã é perdão, integridade de coração. Você sabia isso? Inteiro. Te dá inteiro para Deus. Não deixa que ninguém roube nem um pedaço do teu coração. Entrega o teu coração, a tua vida, o teu marido, o Cauê, as cadeiras da igreja. Eu acho que eu tinha uma mania de ficar olhando até pelos móveis da igreja. Eu entrava na igreja olhando pelas cadeiras, sem eu que não quero nenhuma. Porque um dia o irmão gordinho sentou, a cadeira quebrou. E eu fiquei impressionada. Acabou o culto, todo mundo queria ajudar o irmão. Então, Senhor, sustenta as pernas da cadeira. Sustenta tudo. Sustenta os ventiladores, porque um dia eu fui na igreja e eu sou muito de estar assim me movimentando. Num desses movimentos, meus dois dedinhos
rasgou, porque eu estava sem essa proteção da frente, eu rasguei meus 2 dedinhos na hélice do ventilador, e foi um grito para 10, eu dei sozinha. Eita! E as meninas tudo correram, né? Gente, essa sou eu. Cada um de nós tem um jeito de ser. E Deus quer que nós sejamos plenos como Ele nos fez. Tem coisas que Ele vai mudar. Tem coisas que Ele não vai mudar. Tem coisas que Ele vai continuar falando. Trate aquilo que te faz mal, que te afasta de Deus, que te deixa longe de conhecer a Deus em plenitude. Busque perder aquilo que é barreira, que é muralha. As muralhas têm que cair, nem que você tenha que gritar, feito eu dentro de casa, expulsando demônio. Abra as portas tudinho e diz: sai! Aqui na minha casa não tem lugar para você. Sai! O máximo que tem aqui é goteira, por causa da chuva. Dá graças a Deus, porque a gente já está para botar um baldinho lá. Eita, permaneça na constância e pratique o amor, que é o caminho para a plenitude de Deus. E aí eu quero que você fique de pé. Não esqueça, pelo amor de Deus,